O que pode transformar um homem comum em um magnata milionário e, em questão de dias, reduzir sua fortuna a pó? A história está repleta de trajetórias fascinantes, em que a riqueza surge como um castelo de ouro, apenas para ruir como areia entre os dedos. Imagine palácios luxuosos, banquetes intermináveis, navios carregados de tesouros e, logo depois, a solidão de prisões frias, a vergonha pública e a falência completa. De impérios mercantis que dominaram oceanos, a investidores que acreditaram estar no auge da glória, a linha que separa a fortuna de ruína sempre foi tênue e, muitas vezes, invisível. Você já se perguntou por que algumas fortunas desaparecem da noite para o dia? Ou como erros de cálculo, excesso de confiança ou pura ambição derrubaram dinastias e homens poderosos? Neste vídeo, vamos explorar histórias de riqueza e falência que marcaram épocas, revelando os segredos, as lições e as ironias por trás desses destinos. Fique até o fim, porque você vai descobrir que, quando se trata de dinheiro, o abismo entre sucesso e desastre pode estar a apenas um passo. A humanidade sempre foi fascinada por histórias de ascensão e queda. O brilho da riqueza desperta desejo, mas é a queda súbita que nos faz refletir. Para entender esse ciclo, precisamos voltar ao passado, quando impérios se erguiam com base em riquezas incalculáveis e caíam com estrondos que ecoam até hoje. Na Roma Antiga, por exemplo, famílias inteiras acumularam fortunas imensas com o comércio de escravos, especiarias e terras. Mansões luxuosas, mosaicos dourados e banquetes extravagantes exibiam um poder quase ilimitado. Mas bastava uma guerra perdida, uma dívida mal calculada ou a mudança de um imperador para reduzir essas famílias à completa ruína. A glória de ontem podia se transformar na vergonha de hoje. Séculos depois, o mesmo padrão se repetia com os mercadores de Veneza e Gênova. Esses homens dominaram os mares com navios carregados de seda, especiarias e ouro, transformando suas cidades em potências financeiras. Porém, tempestades inesperadas, ataques de piratas ou simples flutuações de preços no mercado podiam arruinar vidas inteiras em questão de semanas. Já na era moderna, o advento das bolsas de valores multiplicou tanto as oportunidades quanto os riscos. Um dos casos mais emblemáticos é o da Companhia do Mar do Sul, no século XVIII. Prometendo riquezas ilimitadas com o comércio entre a Inglaterra e as Américas, suas ações atraíram investidores de todas as classes sociais. O entusiasmo foi tão grande que até nobres hipotecaram suas terras para comprar papéis da empresa. No auge, parecia que a fortuna estava ao alcance de todos, mas quando a realidade bateu à porta e os lucros não apareceram, a bolha explodiu. Milhares perderam tudo e a falência arrastou até mesmo políticos influentes. Esses exemplos iniciais mostram como riqueza e falência caminham lado a lado. Não se trata apenas de moedas, navios ou ações. Trata-se de confiança, de ilusões coletivas e, muitas vezes, de uma cegueira diante dos sinais de alerta. Se olharmos para o presente, percebemos que as lições continuam as mesmas. Quem nunca ouviu falar de investidores que enriqueceram com criptomoedas e, pouco depois, perderam tudo em quedas vertiginosas? Ou de empresários que construíram impérios digitais apenas para vê-los desaparecer em um piscar de olhos? A história da riqueza e da falência é, em última análise, a história de como a ambição humana pode tanto construir quanto destruir, e de como o destino financeiro pode mudar em um instante. Cada história de riqueza e falência deixa marcas profundas, não apenas nos protagonistas, mas em sociedades inteiras. O caso da bolha da Companhia do Mar do Sul não apenas arruinou famílias inglesas. Ele lançou desconfiança sobre o próprio sistema financeiro, forçando governos a repensar leis e regulamentações. A lição? O excesso de confiança pode corroer até mesmo as estruturas mais sólidas. No século XX, tivemos exemplos ainda mais dramáticos. Pense na Grande Depressão de 1929. Wall Street, até então símbolo de prosperidade, transformou-se em palco de desespero. Homens que possuíam mansões, carros de luxo e negócios prósperos se viram falidos da noite para o dia. Imagens de investidores atirando-se de prédios em Nova York se tornaram ícones de uma era em que a riqueza evaporou como fumaça.
E não são apenas os ricos que sofrem nessas quedas. Cada falência em larga escala gera impactos coletivos. Famílias perdem empregos, cidades inteiras entram em colapso e governos são obrigados a intervir para conter o caos. A falência de grandes bancos em 2008, por exemplo, levou milhões de pessoas a perderem suas casas, empregos e economias. A crise não foi apenas de números, foi de vidas, sonhos e dignidade. Mas há também histórias individuais que revelam essa dualidade. Howard Hughes, o magnata americano que dominou indústrias de aviação e cinema, acumulou uma das maiores fortunas de sua época. Porém, sua obsessão e problemas pessoais o levaram a um isolamento que o consumiu lentamente. A riqueza não o protegeu da falência emocional. Outro exemplo é o de famílias aristocráticas europeias, que durante séculos controlaram vastas terras e riquezas apenas para perderem tudo em revoluções, guerras ou mudanças econômicas. O que antes parecia eterno mostrou-se passageiro, lembrando-nos que fortuna e poder são construções frágeis. E se olharmos para o presente, as histórias continuam a se repetir. Bilionários da tecnologia podem perder bilhões em poucas horas após quedas na bolsa. Grandes empresas que pareciam invencíveis, como a Lehman Brothers, ruíram como castelos de areia. O padrão é sempre o mesmo: confiança em excesso, falta de cautela e a incapacidade de prever o imprevisível. O impacto dessas histórias não é apenas econômico, é também psicológico e cultural. Elas moldam nossa visão sobre o que é riqueza, sucesso e fracasso. Elas nos fazem questionar até que ponto estamos seguros em nosso próprio conforto financeiro. No fim, cada desdobramento nos lembra que a linha entre fortuna e falência continua tão fina quanto nos tempos antigos. As histórias de riqueza e falência são, acima de tudo, histórias humanas. Por trás de números astronômicos, de castelos luxuosos ou de relatórios financeiros, existem pessoas, com sonhos, medos e ambições. A ascensão ao topo traz consigo glória e prestígio, mas a queda é sempre brutal, revelando a fragilidade de sistemas e indivíduos. Do Império Romano à era digital, aprendemos que a riqueza não é um destino fixo, mas um estado passageiro. Fortunas podem surgir da visão de um comerciante ousado ou da genialidade de um inventor, mas também podem desaparecer por causa de guerras, crises ou simples erros de cálculo. O que realmente podemos aprender com essas histórias? Primeiro, que a busca pela riqueza exige cautela. Ambição sem limites pode gerar inovação, mas também catástrofe. Segundo, que a verdadeira segurança financeira não está apenas nos números, mas na capacidade de se adaptar às mudanças. E por fim, que a riqueza sem propósito pode se transformar em vazio, enquanto a falência pode, paradoxalmente, ser o ponto de partida para recomeços. Hoje, mais do que nunca, vivemos em uma era de extremos. Bilionários surgem da noite para o dia com startups digitais, enquanto outros perdem fortunas inteiras em apostas arriscadas no mercado. A tecnologia acelerou as possibilidades, mas também intensificou os riscos. A história se repete em escala global e nós continuamos sendo personagens nesse drama atemporal. Talvez a grande reflexão seja esta: riqueza e falência não são apenas destinos, mas capítulos de uma narrativa maior. Elas nos lembram de que nada é permanente, nem o sucesso absoluto, nem o fracasso completo. E você, já parou para pensar em como administraria uma fortuna repentina? Ou em como se levantaria após uma falência inesperada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E, se essa jornada pelas histórias de riqueza e falência despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal Mundo Enriquecedor, ative o sininho e continue conosco, explorando os segredos do dinheiro, do poder e da história. Porque, no fim das contas, as maiores lições não estão apenas nas fortunas conquistadas, mas também nas ruínas que ficaram pelo caminho.